Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar mais um bloco do programa Construindo a Cidadania. Eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que o nosso programa dá oportunidade para todos, para os professores, para os pesquisadores. Por isso que hoje eu convidei uma pessoa especial aqui em nosso programa, que pesquisou desde 2003 um trabalho sobre o Holocausto e a arte. O projeto chama Projeto Shoah, que iniciou em São Paulo esse projeto. Os estudos realizados estão fundamentados inicialmente no livro Origens do Totalitarismo, da autora Hannah Arendt. Com isto, o professor Wagner Garreta Prates Fernandes propõe um trabalho através da arte, mostrando um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. Importante pelo fato do homem ter conhecido a natureza do mal, na qual seu potencial de destruição veio à luz, mostrando do que o homem é capaz, de transformar a terra no próprio inferno, com a criação dos campos de concentração. O projeto é uma tentativa de alcançar novas pessoas, na esperança da conscientização, entendendo que as experiências atuais em relação às passadas ultrapassam nossos poderes de compreensão. Boa tarde, professor Wagner. É um prazer te receber e parabéns por um projeto tão importante para a nossa sociedade. Boa tarde, eu fico muito agradecido pelo convite e também de poder falar sobre o projeto Shoah para muitas pessoas. O início. Como tudo começou, professor? Bom, tudo começou quando, em 1985, Bob Gale, né, o criador do filme De Volta para o Futuro, fez o filme através de histórias da sua família. Também teve outro caso, através da história, que foi a história de uma mulher, seu nome era Hebe Bastos Garreta Prates. Através de sua história também houve também aí um insight para o projeto. E depois, é claro, com a Origens do Totalitarismo. Professor, eu gostaria de saber, o professor é professor de quê primeiro? Pode se apresentar para nós, por favor? Claro, eu sou professor de artes, dou aula em escola pública, de 5ª ao 3º colegial. E qual é o significado da palavra Shoah? Porque quem está em casa não está entendendo nada que a gente está falando. Então, eu gostaria que o professor explicasse de uma maneira bem clara para as pessoas qual é o significado. Bom, Shoah em hebraico quer dizer, né, ou significa, né, desastre ou catástrofe. E qual é o objetivo deste projeto, professor? Bom, o objetivo do projeto foi, através do livro Totalitarismo, da Hannah Arendt, e através das narrativas das pessoas, criar vínculos através dessas narrações. Não só as narrações do Holocausto, porque o Holocausto foi uma ferramenta que foi usada para que se pudesse ouvir essas narrativas, que eram testemunhos, né, desses sobreviventes, ou até aqueles mesmos que se foram através do Holocausto. Bom, e através dessas narrativas, você com os alunos ou com as outras pessoas, você cria vínculo quando você fala de si mesmo. Então esse é o objetivo do projeto, é criar vínculo através das pessoas. Certo, criar vínculo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Holocausto, o que foi, o que aconteceu na época. Você pode falar para nós? Claro. Bom, o Holocausto ocorreu, né, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, com o governo, né, do Adolf Hitler, e não só judeus, como testemunha de Jeová, homossexuais, presos políticos, foram mandados a campos de concentração. Nesses campos de concentração, eles eram forçados a trabalhar até a morte ou levados à câmara de gás. Certo, é isso que eu tinha pesquisado, que houve muitas mortes, milhões de mortes nesses campos de concentração. Foi na época de Hitler? Isso, foi entre 1939 até 1945, até o fim da guerra. E como evitar a repetição de Auschwitz? Como que fala essa palavra? Desculpa, Auschwitz. Professor. Auschwitz.
Bom, na realidade, a maior parcela, talvez, né, talvez uma hipótese seria, é a educação. Através da educação, a gente pode criar esses tipos de vínculos narrativos para que um desastre como esse, como Auschwitz e outros, né, que acontecem, não ocorram mais. Eu percebi que nessa época muitas pessoas eram levadas à prisão por problemas de desvio de personalidade, é isso? Eu queria que o professor explicasse certinho o objetivo desse projeto, porque, assim, eu estou entendendo, porque eu li a respeito, mas eu tenho certeza que quem está em casa está em dúvida. Houve massacre e o professor quer falar sobre o desvio de personalidade das pessoas que levaram a essas situações. É isso? Não é bem, talvez, os desvios de personalidade que vieram acionar esse tipo de situação. Mas, na realidade, é um processo, talvez até filosófico, sociológico, que vem desde o século XIX e que, na Alemanha nazista, culminou nesse tipo de processo que foi a radicalização, não só do racismo, né, que foi através também, não só, como eu falei, não só judeus que foram levados à câmara de gás, como ciganos, enfim. E isso, na realidade, se você for perceber, isso perdura até hoje. Isso está meio oculto, mas perdura na nossa sociedade. Então, na realidade, esse projeto vem a dar luz a essas questões e para que a gente possa falar sobre essas questões, não mais nos negligenciar sobre elas. E só falando delas, podemos, de alguma forma, ter, talvez uma hipótese, ou enfim, ter a possibilidade de estar aí, pelo menos, diminuindo todo esse processo que veio desde o Holocausto e que hoje continua. Então, nós estamos falando de preconceito também. Perfeito. Com os homossexuais, com os racistas, Então, tudo isso engloba esse projeto. Perfeito. De que forma a educação se relaciona com ele, professor? Bom, através da educação, esse projeto tenta, é uma tentativa de não só colocar, mas ou inserir, talvez não teria certo nesse tipo de palavra, mas talvez é uma tentativa de colocar uma certa responsabilidade, não só com o corpo docente, que são os professores, enfim, mas com os alunos, uma certa responsabilidade em si para os outros. E só através dessa narrativa é que você consegue atrelar, conectar esse tipo de sensibilidade. Sem um tipo de narrativa como essa, pelo menos penso eu, você bloqueia esse tipo de coisa e faz com que o outro não aceite o outro. Eu estou entendendo agora. O objetivo desse projeto é fazer com que as pessoas saibam do problema social, dos problemas sociais, falem sobre ele, discute sobre ele, se responsabilize por ele, e através disso eles podem ter uma melhora, podem ter uma diminuição. É isso? Exatamente. O Holocausto, na realidade, aí vai servir como conscientização para os outros problemas. Não que muitos aí, usam o Holocausto como página de propaganda. Não é isso. Mas sim você usar o Holocausto como conscientização para outros problemas que estão em nossa volta. É esse que é o objetivo desse trabalho. E que o professor acha que vai alcançar, demonstrando esse projeto? Alcançar. Bom, eu penso o seguinte, se de 10 pessoas eu alcançar 2, eu acho que o projeto já está, assim, bem encaminhado. E se essas 2 pessoas tentar de alguma forma acionar o seu pensamento para alguma coisa, não é só você pensar em não querer que as coisas aconteçam. É você acionar, você ter um tipo de ação, agir, vamos dizer assim, socialmente falando, agir para que essas coisas não aconteçam. Porque só pensar não adianta, só você não aceitar não adianta, você tem que agir. O filme Shoah, do diretor francês Claude Lanzmann, usado como fonte principal, organizou os alunos a conhecerem a história do Holocausto. Foi através das narrações do filme que os alunos puderam contextualizar suas experiências? Perfeito. As narrações do filme, na realidade, ele vem aí para corroborar não só o que aconteceu no Holocausto, mas que eles pudessem, de alguma forma,
rever aquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque além de eles estarem vendo o filme, eles escreviam não só sobre o filme, mas sobre aquilo que eles pensavam sobre o assunto, e depois eles faziam desenhos, quer dizer, pensando naquilo que eles achavam como significado sobre o Holocausto. Então havia duas partes, tanto a parte do texto, que usava as narrações desses alunos, inclusive, porque eles começaram a rever e repensar os seus problemas, e a parte artística, que seria a arte visual, que eles, na realidade, transformavam o que eles viam em arte visual, desenho. E, professor, teve alguma surpresa, houve alguma repercussão através dos alunos? Como foi? Bom, teve uma que eu gostaria de estar relatando. Uma das minhas alunas foi, depois que viu o filme, depois que escreveu sobre o filme, enfim, ela foi em casa, falou com a mãe dela sobre o Holocausto. A mãe não acreditou. Depois ela veio me falar, depois de 30 dias, mais ou menos, e disse que a mãe não tinha acreditado. E a mãe, era uma reunião de pais, e a mãe estava presente. E ela falou que só foi acreditar quando na novela, eu acho que na Rede Globo, houve um depoimento de um sobrevivente de Auschwitz. E quando ele estava falando, a mãe não estava presente na sala. E a menina chamou a mãe correndo. Mãe, olha aqui, veja como é verdade, como foi real tudo que aconteceu. E a mãe veio me relatar isso. E ela falou depois para mim que realmente não acreditava que uma coisa dessa tinha acontecido e que só através do depoimento de um judeu, né, de um sobrevivente, ela veio a ter certeza do que a filha estava contando sobre o trabalho Shoah. Como a arte, como disciplina, foi mediadora para o conhecimento dos fatos ocorridos no Holocausto? Bom, a parte artística, ela veio para auxiliar, né, a parte da narrativa, a parte escrita, com a arte visual. Através dos desenhos, eles colocavam não só aquilo que eles viam nos filmes, mas aquilo que eles pensavam antes, porque antes de ver o filme, eu mandava, né, falava para eles fazer um desenho sobre o que eles achavam que era. E depois eles analisavam um desenho antes e depois do filme e pensavam sobre o assunto. Isso foi fundamental até para você ter uma cronologia do processo, até de pensamento do aluno. Com o projeto realizado, percebemos que podemos diminuir as chances de repetir Auschwitz, isso. A fábrica de morte nazista. Hoje, qual o futuro do projeto, professor? Bom, eu não diria que diminuir, talvez a chance de diminuir a repetição de Auschwitz é muito difícil pelo fato de muitas coisas estarem ocorrendo no mundo e que ainda isso talvez seja até uma utopia. Talvez o trabalho, talvez o futuro do projeto tenda a estabelecer certos outros, não critérios, mas se adaptar a algumas coisas que estão ocorrendo socialmente para que o projeto possa ser entendido por outras pessoas, não só aquelas que estão na escola, mas aquelas que estão aí andando nas ruas, aquelas que estão no seu cotidiano, que estão trabalhando. E hoje o futuro dele, eu coloquei o projeto numa página do Facebook para que as pessoas tenham acesso a esse projeto e que possam não só criticar o projeto ou falar alguma coisa nova, estabelecer novos caminhos para o projeto. Eu acho que esse seria a transformação do projeto desde o início até hoje, como que ele foi feito e como que ele foi programado, configurado. A configuração dele tem que mudar através da sociedade, com a sociedade. Professor, eu agradeço a tua presença aqui no programa Construindo a Cidadania. É um tema muito importante. Eu gostaria de convidar as pessoas a estar buscando informações sobre este projeto, porque o Holocausto, ele foi momentos críticos que nosso país viveu, nosso mundo viveu, né? Então, a gente precisa estar sabendo do que aconteceu para estar podendo tomar como exemplo e resolver os problemas de hoje. Eu agradeço muito a tua participação e gostaria de
quando você tiver algum projeto, ou quando qualquer professor tiver algum projeto, quiser falar sobre algum tema, nosso programa está à disposição para todos. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer, gostaria de deixar também até a página, né, o endereço da página, que é www.facebook.com/shoah.art, para que as pessoas tenham acesso. E obrigado por essa oportunidade, Toda Arbá, né, em hebraico. E Nossa, muito obrigado a todos. O programa está muito chique hoje, né, Léo? Muito bom. Muito obrigado a todos por essa chance aí de poder aí propagar o projeto. Obrigada a você. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e uma semana abençoada a todos nós. Você acompanhou na Brasil Atual Construindo a Cidadania, um programa feito pelas pessoas que lutam por uma cidade melhor e mais justa. A participação da sociedade no fortalecimento da democracia, da solidariedade e dos direitos humanos. Produção e apresentação, Aline Chaves.